Olá, bem-vindos ao canal CRV Lagoa. No programa de hoje, o recado é para quem trabalha com produção de carne. Nós vamos falar sobre padronização de produção. Nosso convidado é Cristiano Leal, gerente de produto corte taurinos aqui da Central. Então fiquem com a gente que o canal CRV Lagoa já está no ar. Bom, como eu disse, vamos falar de padronização de produção e, é claro, apresentar alguns touros da bateria de corte taurinos da CRV Lagoa. Tudo bem, Cristiano? Tudo bom, Renata? Mais uma vez aqui no canal e hoje para falar de um assunto que é bem interessante, né? Que não basta só produzir, mas produzir com qualidade e com padrão para atender a demanda do mercado. Bom, antes da gente entrar especificamente nesse assunto, nesse tema que eu anunciei, Cristiano, eu queria saber um pouco sobre o cruzamento, né? Como é que deve se delinear o cruzamento esse ano? A gente vem tendo um crescimento nos últimos anos, o pessoal tem usado como ferramenta, né? Eu gostaria de saber se você tem informações, se tem alguma perspectiva de crescimento do cruzamento para esse ano, ou se a gente deve continuar como está, né? Não aumentar muito. O que você tem ouvido falar aí no mercado? Renata, o mercado ele tem anseio por produzir mais e, como você falou, o cruzamento é uma ferramenta interessante para o produtor incrementar a produção. E se ele precisa incrementar a produção, ele não adianta só usar o cruzamento, ele precisa ter uma boa nutrição na fazenda, um bom manejo sanitário, uma gestão, e aí sim depois o cruzamento entre raças, né? Hoje, principalmente as raças britânicas, como o Angus, vem sendo muito utilizado, entra como uma ferramenta para incrementar essa produção. E o que nós estamos vendo hoje no mercado é que isso vai continuar, porque o Brasil ainda tem muito para explorar a sua produção, ele tem muito que incrementar nessa produção. Então, a ferramenta, né, da IATF, né, para produzir mais bezerros num menor espaço, somado à ferramenta do cruzamento industrial, com certeza vão contribuir, vão continuar crescendo, né? Eu vejo que pelo menos nos mesmos patamares do que cresceu o ano passado. Então, com certeza, nós vamos ter um incremento ainda na inseminação, em especial com a raça Angus, que é a raça hoje mais utilizada e mais versátil para se produzir. Hoje nós não falamos mais em produzir boi, né? Nós temos que pensar em produzir carne e com certeza essa raça vai contribuir muito para fazer um animal adequado para atender a demanda do nosso mercado hoje. Bom, então, entrando no tema que eu anunciei, né, padronização de produção, a gente vê esse crescimento do cruzamento a partir também da IATF, né? Quanto mais começou a fazer a IATF, mais vem aumentando o cruzamento, né? O produtor vem optando por taurinos para fazer o cruzamento com os zebuínos. Agora, para essa padronização, basta fazer a IATF, Cristiano, né? Porque o pessoal, tá, então eu vou colocar um taurino, vou cruzar com as vacas zebuínas, vou fazer IATF e vou ter um gado padronizado. Então, o que ele precisa pensar, né? O que ele precisa se planejar para ter esses animais padronizados? Boa pergunta, Renata, porque normalmente é isso que acontece. Antes você trabalhava com uma estação de monta de 90, 120, 150 dias, né? Já tem um avanço grande em comparação das fazendas que não faziam estação de monta e você tinha bezerros nascendo o ano todo na fazenda. Depois, para você fazer a terminação desses animais, você não consegue fazer lotes, né? Ou os lotes ficam fracionados e com isso você não consegue se planejar para fazer a entrega desses produtos durante o ano, ou se for fechar num semi-confinamento ou em um confinamento, também isso complica. Com o advento da IATF, o fato se listou muito. Por quê? Porque você tem uma concentração dos nascimentos e isso depois fica muito mais fácil para você padronizar os seus lotes de desmama para os produtores que fazem bezerro e comercializam na desmama e até mesmo para os produtores que são os confinadores, né, os terminadores desses animais. Então consegue entrar com um lote maior no confinamento, sair na mesma data ou em datas próximas, né? E com isso o produtor pode se planejar para comprar insumos, entregar esse animal numa data mais favorável, né? Então tudo isso favorece. Só que outro ponto que é muito pouco comentado e é um papel nosso das centrais divulgar, é que quando se faz a inseminação, nem sempre as vacas têm o mesmo padrão.
Então, às vezes tem as vacas de mais freme, né, as vacas maiores, as vacas intermediárias, as vacas menores. Então, o que nós podemos fazer? Fazer um direcionamento do acasalamento. Não precisa ser uma coisa muito detalhada, mas nós podemos utilizar nessas vacas maiores touros mais equilibrados, nas vacas menores touros maiores. Para quê? Para ter uma produção média. Então, eu, de olho no meu objetivo, o tipo de animal que eu quero produzir, eu vou selecionar um reprodutor para atender isso e fazer uma produção, né, padronizada, que vai atender não só o produtor que vende bezerro, mas o que faz a recria e a terminação desses animais. E além disso, você também consegue utilizar touros hoje, que nós já conhecemos a produção, que ele vai te entregar um produto muito mais homogêneo, uma produção muito mais homogênea, e com isso vai aumentar, né, o valor desse animal. Esse animal vai ter um valor de mercado maior, e até mesmo quem termina esses animais vai entregar ao frigorífico uma carcaça mais padronizada. Então você consegue agregar valor não só nas datas de nascimento, na compra de insumo, mas entregando um produto mais bem padronizado, não só para o mercado de confinadores, mas para o frigorífico também. Então a escolha do reprodutor que vai usar é determinante, né, nessa padronização. Agora, um outro ponto que eu gostaria que você explicasse é a escolha de mais de um reprodutor, porque em grandes rebanhos ele não vai usar somente um reprodutor, né, até por essa questão dos acasalamentos e também porque eu acredito que ele seja necessário variar, né, a quantidade de touros, não sei quantos touros para cada fêmea, mas aí também é preciso estar de olho em quais animais ele vai utilizar para ter todos padronizados. Exato. Ali no nascimento. Trazer, né, todo mundo para a média, né? Isso aí. E como é que isso é feito? Também através do acasalamento? Exato, Renato. O que nós precisamos? Primeiro entender qual que é o objetivo da propriedade, né? Qual é o manejo, né, adotado por essa fazenda, o sistema de produção. E aí sim, como você bem disse, já que nós estamos trabalhando com IATF, se vamos trabalhar em grandes volumes, 1.000, 2.000, 5.000 vacas, não é interessante você utilizar um touro só, até mesmo porque nós trabalhamos com material biológico. É importante trabalharmos com uns 2, 3, 4 reprodutores, né, para minimizar o efeito, né, do material biológico. E com isso, nós podemos direcionar os acasalamentos também, de uma forma simples e prática, né, com o objetivo de ter uma produção padronizada. Como eu te falei, se você tem as vacas, se suas vacas, seu plantel é padronizado, nós vamos usar 2, 3 touros que têm o mesmo perfil, buscando manter essa padronização das vacas na produção. Agora, se minhas vacas não são padronizadas, eu tenho vaca grande, vaca pequena, né, no mesmo rebanho, no mesmo lote, aí nós podemos direcionar os touros, né? Aquelas vacas mais tardias, vou pôr um touro mais precoce. Nas vacas de maior precocidade, mais costelas, vacas menores, vou colocar um touro de mais desempenho, maior. Para quê? Para no final das contas, eu ter um produto padronizado, que esse é o meu foco. Se minhas vacas não são padronizadas e eu usar o mesmo touro, a tendência é que minha produção não seja padronizada também, vai seguir a base das vacas que eu tenho. E eu consigo corrigir isso de uma forma prática e simples através do acasalamento, né, do direcionamento de touros diferentes para atender essa demanda e fazer o produto final padronizado, atendendo todo o mercado. Agora, falando em lucro, né, em dinheiro, que é o que interessa, né, que é o objetivo, Cristiano, um rebanho padronizado, ele, por exemplo, como você citou, ele vai vender esses bezerros, vai vender melhor, mas no caso do frigorífico também ele vai ganhar mais, né, para quem vai engordar, porque eles vão ficar prontos na mesma época, no mesmo tempo. É isso aí. É interessante que no mercado, no campo, né, o que acontece no campo, sempre quando o comprador vai olhar um lote de bezerro, sempre tem os bezerros que ele aparta. Ah, não, ó, nesses bezerros me interessa, esse aqui só se for um preço menor. Então, quando você trabalha com inseminação, com IATF, fazendo aí os animais nascer num período menor, né, uma estação de monta menor, usando touros para corrigir, né, o rebanho, para corrigir as vacas, jogar para a média, você diminui muito esse fundo. Então você tem uma bezerrada mais padronizada, com isso você vai aumentar a média de peso desses bezerros, consequentemente o preço, e eliminando esse fundo. Então você não vai ter esse fundo que vai comprometer o seu negócio. E para o produtor que compra esses bezerros ou que faz ciclo completo, produz esse bezerro, faz uma recria curta ou entra diretamente no confinamento, o que acontece? Ele consegue se programar também e tira esses animais todos de uma única vez. Ele não fica com um lote menor, tendo todo aquele custo operacional no confinamento,
para manter esses animais, uma quantidade menor de animais no confinamento. Então, esse é o objetivo. E até mesmo também ele podendo se programar para pegar o melhor preço do mercado, trabalhando aí com rédea, com uma trava de boi, né? Não só para os bois, mas como para os insumos também. Nós vamos mostrar a produção de alguns touros da bateria de taurinos da CRV Lagoa que trazem essa padronização. A gente começa apresentando, por exemplo, o progênese do SO Final Answer, que é um Angus, e ele vai trazer tudo isso que a gente acabou de falar, né, Cristiano? O touro vai transmitir a sua progênie. Exato. A produção do Final Answer aí é na fazenda N Cara, que fica no município de Juara, e um touro que realmente produz muito bem, ele padroniza a sua produção. Isso que nós estamos falando, Renata, que é importante você ter um touro como o Final Answer que padroniza, pode ver, toda a garrotada é uma régua. Isso é importante também no frigorífico, porque o frigorífico hoje, quando ele recebe os animais dos produtores, ele tem que fazer o que nós chamamos de peneira. Então ele começa a pegar as carnes que têm uma padronização de peso e gordura para atender o mercado, a outra que não tem tanta gordura para atender outro mercado. E mesma coisa com o peso. Então, se você manda animais em quantidade e com a mesma padronização, isso facilita a vida do frigorífico também. Nós temos que pensar no frigorífico porque é ele que vai pôr essa carne no mercado. E se ele consegue colocar essa carne com o valor agregado do mercado, ele vai remunerar melhor o produtor. Então, aí você fecha a cadeia produtiva da carne. E por isso, e além de tudo isso, a raça Angus ainda garante uma qualidade de carne, né, que propicia novos mercados, outros mercados, né, nichos de mercado, que vai remunerar o produtor também. Para isso, para atender esses nichos, mais uma vez, você precisa ter um rebanho muito bem homogêneo, né, uma produção muito bem homogênea, para atender essa demanda, porque lá sim você vai precisar de carnes com o mesmo peso, com o mesmo acabamento, e aí sim a genética vai fazer toda a diferença. E esses animais são em vaca Nelore. Exato, o cruzamento do SO Final Answer, touro Angus importado dos Estados Unidos, com vaca Nelore, no Mato Grosso, no município de Juara, na fazenda N Cara. Então você vê uma produção muito bem homogênea, já aí na fase de recria, pronta para entrar no confinamento. Ok. Ele tem sêmen convencional, no caso dos touros da bateria de corte, dependendo do volume ou da quantidade que o produtor for adquirir, tem um desconto. Então, fale com o seu consultor ou ligue aqui na central para se informar sobre preços promocionais por quantidade. Agora nós vamos ver progênies do H500 e aproveito para te perguntar também sobre o IFERT, né? Tem vários touros da bateria avaliados e com índice positivo para quem quer utilizar na IATF. Renata, isso é muito importante. Nós estamos falando de padronização, só que você não vai ter padronização se não tiver o bezerro nascido. Primeiro ponto, você ter o bezerro nascido. E a CRV Lagoa foi pioneira nisso, em lançar um índice para quantificar o índice de prenhez dos touros. Por exemplo, nós estamos apresentando agora um touro que é o H500, além de ter uma produção muito padronizada, muito equilibrada, é um touro que tem índices superiores na IATF. E isso é importante, porque nós sabemos que esse bezerro meio sangue Angus, ele tem um valor maior de mercado. E se você usa o touro, que ele vai emprenhar mais, você vai produzir mais com o mesmo custo, né, porque o custo de implantar a vaca, o custo do veterinário que vai fazer esse serviço e do sêmen, vai ser praticamente o mesmo. E você consegue produzir aí 4, 5% a mais de bezerro. Isso é muito importante. Isso com a utilização de um touro avaliado pelo IFERT, no caso dos touros da CRV Lagoa. Então, são comprovadamente, vão emprenhar mais na IATF. E as progênies do H500 que a gente viu ali, Cristiano? Então, um touro que também chama bastante atenção, principalmente por essa padronização. Um touro que põe bastante comprimento nos seus bezerros. E eu conversei com vários produtores, principalmente na região de Juara, onde o Fausto fez essas filmagens, e todos os produtores falaram a mesma coisa. O forte do H500 é um touro que não dá fundo na bezerrada, então a bezerrada é muito padronizada e sem aqueles bezerros de fundo. E com isso você aumenta o preço médio do lote quando se comercializa bezerro ou se leva até o final aí do ciclo completo. Okay. Bom, nós apresentamos 2 touros, mas falamos bastante sobre padronização de produção, a importância, né, para isso. Então, você
que é pecuarista, produtor de carne, se tem alguma dúvida ou precisa da assistência da CRV Lagoa, entre em contato com a central no 16 2105 2267 ou fale com o consultor da sua região, agende uma visita aí na sua fazenda, ele pode passar todas essas orientações que a gente passou aqui no programa. Muito obrigada pela presença, Cristiano. Até a próxima. Eu agradeço e fico à disposição aqui na central para esclarecer mais dúvidas de todos vocês. Grande abraço. E obrigada a vocês pela companhia. O canal CRV Lagoa de hoje fica por aqui, mas a gente volta no próximo programa. Até lá.